Olá pessoal do primeiro C e primeiro D. Então nesse vídeo eu vou corrigir aquelas atividades que eu passei na semana passada e expliquei, né, que é sobre o gráfico da função exponencial, lá na página 140 do seu livro didático, os números 17 e número 18, certo? Então o número 17 pede justamente para isso, para a gente construir os gráficos das funções exponenciais definidas pelas leis seguintes, destacando seu conjunto imagem. Então, fazendo o gráfico aí, o que a gente precisa? A gente vai precisar construir uma tabela, né? Com os valores de x e de y. E escolher valores para x para calcular os valores de y de acordo com a lei da função. Daí eu pedi no vídeo passado para escolher valores negativos e valores positivos. Então, eu vou escolher aí, ó, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para cada valor de x, eu vou calcular o valor da função lá. Então, vai ficar aqui, quando x vale 2 negativo, né? F de menos 2, quer dizer, eu coloco o valor no lugar da função, no lugar do x, né? Menos 2 no lugar do x, 4 elevado a menos 2. E 4 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 quarto ao quadrado, que é igual a 1/16. E aí a gente vai completando lá, né? Que deu 1/16. Quando o x é menos 1, então vai ficar f de menos 1, que é igual a 4 elevado a menos 1. Mais uma vez, é o mesmo que 1 quarto elevado a 1, que é igual a 1 quarto. E aí a gente vai completando a tabela, né? Isso aqui é 1 quarto. Quando o x é 0, então o f de 0 vai ser 4 elevado a 0, que é 1, né? Todo número elevado a 0 é 1. Então, quando x é 0, a função é igual a 1. Quando x for igual a 1, 4 elevado a 1, 4. Quando x for 2, 4 ao quadrado, 16. E aí, completando a tabela, a gente marca esses pontos aí no gráfico. Então, o eixo y, eu vou contar de 2 em 2, porque os valores deram fracionários, né? E até o 16 também. Então, é mais simples contar de 2 em 2. Se eu fosse contar de 1 em 1, ia ficar muito grande o gráfico. Depois de feita a tabela, é só marcar aqueles pontos. Então, eu tenho que quando x é igual a menos 2, o y é igual a 1 sobre 16. Né? Como que eu marco esse 1 sobre 16? Bom, como toda fração, né? O 1 sobre 16 é uma unidade sendo dividida em 16 partes. E eu pego uma dessas partes, né? Então, essa é uma unidade, né? Eu não marquei o número 1, mas o número 1 está aqui, não é? Imagina que eu fosse dividir esse número 1 em 16 partes. Ia ficar algo muito pequeno, próximo de 0. Então, sem muita precisão mesmo, só você marcar um número lá, ó, um valor bem próximo do 0, quando o x é menos 2, o y é próximo do 0. Quando o x é menos 1, o y é 1 quarto. Daí 1 quarto eu divido aqui em 4 partes, né? E pego uma dessas 4 partes, ó. Vai dar um pouco maior. Quando o x é 0, o y é 1. X é 0 aqui, né? E o y é 1 bem aqui em cima mesmo. Quando o x é 1, o y é 4. Então, 1 e 4, marca o ponto. Quando o x é 2, o y é 16. Seu gráfico deve ficar mais ou menos assim, né? Quando você ligar esses pontos, ó, em formato de curva, esse é o gráfico daquela função exponencial, né? Uma função que cresce muito rapidamente à medida que o x vai avançando. E a letra B, então, f de x igual a 1/3 elevado a x, como que vai ficar? A letra B ficaria, né? Escolhido aí 2 valores negativos e 2 positivos para substituir mais uma vez na função.
onde tem x na função, eu coloco os valores escolhidos por mim lá na tabela. Então, vai ficar f de menos 2, que é igual a 1/3 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, a gente já viu que é só inverter a base, né? Vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. F de menos 1 vai ser 1/3 elevado a menos 1. E quando o expoente é negativo, mais uma vez, é só inverter a base. Se você não lembra mais, né, como resolve a potência com expoente negativo, eu fiz um vídeo explicativo, né, quando a gente revisou potência, é só você conferir lá no canal do colégio ou no meu canal também. Quando x é zero, então fica f de 0, que é igual a 1/3 elevado a 0, e todo número elevado a 0 é 1, então vai dar 1. Quando for 1 e 2, né, então vamos substituir já aqui, que deu 9, aqui deu 3, aqui deu 1. Quando for elevado a 1, né, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então aqui dá 1/3. Quando for elevado a 2, fica 1/3 ao quadrado, que é 1/9, né? É só fazer 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. E aí, com os valores da tabela, agora a gente vai marcar aqueles valores no gráfico. Então a gente pode ver que no eixo Y agora até dá para contar de 1 em 1, né? Ainda fica grande, mas não tanto quanto na letra A. E agora a gente marca aqueles pontos, ó. Quando o x vale menos 2, o y é 9. Então, quando o x vale menos 2, o y é 9, lá em cima, né? Então, o ponto é esse aqui de cima. Quando o x vale menos 1, o y é 3. Então, x igual a menos 1, y igual a 3, marca o ponto. Quando o x é 0, o y igual a 1, marca o ponto lá. Quando o x é igual a 1, o y é 1/3, então, toda vez que eu tenho uma fração, né, para marcar, nesse caso eu vou dividir em 3 partes. Então, eu pego aqui, ó, divido esse intervalo em 3 pedaços e marco um só, né, porque é 1/3. Então, quando o x é 1, o y é 1/3. Bem aqui. O 1/9, eu teria que dividir esse pedaço em 9, né? Mas, como é muito pequeno aqui já, eu sei que dividir em 9 vai dar uma coisa mínima também. Então, é só eu fazer um ponto ali, ó, um tracejado bem próximo do zero. E marcar esse ponto, né? Ligando todos esses pontos desenhados, ó, nós temos aí o gráfico da função exponencial. Uma função agora que dá a ideia de uma descida, né? Uma função decrescente. Essa, então, é a letra B do exercício 17. E a letra C, né? F de x igual a 1/4 vezes 2 elevado a x. E é o mesmo esquema, né? Toda vez que a gente vai fazer o gráfico, a gente, então, monta uma tabela, escolhe valores para x e calcula de y. Então, vou continuar com aqueles valores. Já substituí um aqui, né? E a gente vai calcular, é 1/4 vezes 1/4, né? Porque 2 elevado a menos 2 dá 1/4. E isso vai ser igual a 1 sobre 16. O f de menos 1 vai ficar 1/4 vezes 2 elevado a menos 1, que é igual a 1/4 vezes 1/2. 1/2 é o resultado dessa potência. E isso aqui fica igual a 1/8. Quando o x é igual a 0, então fica f de 0, que é igual a 1/4 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então fica 1/4 vezes 1, que é igual a 1/4. F de 0, então, f de 1 agora, é igual a 1/4 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, então fica 1/4 vezes 2. E aí, multiplicando, isso aqui é igual a 2/4,
que é o mesmo que meio, né? Se eu simplifico essa fração. Quando x é igual a 2, fica f de 2, que é igual a 1/4 vezes 2 elevado a 2, que é 1/4 vezes 4, que é 4 sobre 4, que é igual a 1. Né? 4 vezes 1, 4, dividido por 4 dá 1. Depois de substituir todos os valores, a gente completa lá na tabela. Então, aqui é 1/16, aqui é 1/8, aqui é 1/4, aqui é 1/2, e aqui é igual a 1. Né? Todos os valores fracionários aí, mas eu posso diminuir esse problema aumentando o espaço lá no eixo Y. Então, aqui a gente viu que o eixo Y, né, deu valores ali, todos fracionários, com exceção do último, que foi 1, né? Que é justamente o maior valor que a gente vai usar. Então, olha, no gráfico eu deixei o eixo Y, então olha o espaço que eu deixei, né, para o tamanho 1. Enquanto no eixo X eu deixei menor, por que eu fiz isso? Para facilitar a marcação daqueles pontos, né? O gráfico dá um pouco distorcido mesmo, por causa da falta de proporção, né? Mas facilita na hora de marcar o esboço do seu gráfico. Já que a gente não vai realizar nenhum outro estudo em cima desse gráfico, então, como que eu marco esse, né? Quando o x é 2 e o y é 1, é o mais fácil deles, então, quando o x é 2, o y é 1. Marcou, né? É o mais fácil deles. Agora esse, quando o x é 1 e o y é meio. Bom, quando o x é 1 e o y é meio, o que é esse meio, né? É você pegar a unidade e dividir ela em duas partes. Então, a unidade é essa aqui, ó. Dividir ela em duas é dividir ela ao meio. Então, o meio está bem aqui. É nessa região que se encontra a fração meio, ó. Então, eu marco quando o x é igual a 1, o y é meio. E quando é 1/4, significa que eu tenho que dividir a unidade em 4 partes. Daí, se eu já dividi ela em duas, é só eu dividir em duas novamente aqui, ó. E perceba que ficou com 4 pedaços, né? Essa unidade. E quantos pedaços eu tenho que pegar? Um desses 4. Então, quando o x é 0, o y é 1/4. Esse ponto aqui, então, está em cima do 1/4. Quando eu tenho 1/8, vou dividir isso em 8. Daí agora é só dividir cada partezinha dessa em duas. E perceba que eu vou ter 8 partes, né? 8 pedaços. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou marcar 1/8. Quando o x é menos 1, o y é 1/8. Então, 1/8 é uma parte dessa, que é essa aqui de baixo. Esse aqui é o 1/8. E 1/16, adivinha? A mesma coisa. Divido cada parte dessas aqui em duas. E se você contar, você vai encontrar 16 pedaços. O 1/16 é quando você pega só um desses. Então, quando o x é menos 2, o y é 1 sobre 16, é 1/16, né? Eu marco ali, ligo esses pontos, olha só. Marquei um gráfico também, né? Esbocei o gráfico dessa função sem grandes problemas. Eu da letra D, f de x igual a 3 vezes 2 elevado a menos x. Mesma ideia, né? Faço a tabela e agora substituo os valores para cada um dos que eu escolhi para x. Então, quando x é menos 2, 3 vezes 2 elevado a menos 2. O detalhe aqui é que o x já estava negativo, né? Tinha o menos aqui. Então, eu vou ter que colocar o menos da função com o menos do valor escolhido por mim. Então, vai ficar 3 vezes 2 elevado a 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Quando x é igual a menos 1, fica 3 vezes 2 elevado a menos 1, que é 3 vezes 2 elevado a 1, que é 6.
quando x é igual a zero, então fica 3 vezes 2 elevado a menos zero, é igual a 3, né? Porque fica 3 vezes 1, 2 elevado a zero é 1. Quando x vale 1, fica 3 vezes 2 elevado a menos 1. E aí fica 3 vezes meio, que é igual a 3 meios. Quando x é igual a 2, fica 3 vezes 2 elevado a menos 2, que é o mesmo que 3 vezes 1 quarto, que é igual a 3 quartos. Então, a gente anota esses valores lá na tabela: 12, 6, 3, 3 meios e 3 quartos, para em seguida marcar esses pontos no plano cartesiano. Então, com o plano cartesiano aqui desenhado, já contei o eixo y de 2 em 2, porque a gente vai usar até o 12, né? Se eu quiser começar de lá agora, ó, menos 2 e 12, menos 2 para x e 12 para y, vai dar esse lá em cima. Menos 1 para x e 6 para y, eu tenho esse ponto. 0 para x e 3, o 3 não está, né? Mas eu sei que ele é entre o 2 e o 4, então ele é bem aqui, ó. Então eu marco bem aqui em cima. É o 0 e 3. 1 e 3 meios, né? Então agora que nós temos 3 meios, a gente vai dividir aqui em duas, né? Lembrando que eu tenho que dividir o quê em duas mesmo, né? É a unidade. Então aqui eu tenho 1, vou dividir ele em meio, né? Então, 3 meios é quando eu conto duas dessas partes, 3 dessas partes, né? 3 meios. Então, eu tenho 1, 2, 3 meios e 1. Se fossem 3 quartos, então eu teria que dividir aqui em 4 e não mais em 2. E aí eu vou pegar 3 dessas 4 partes, né? Então, eu pego 1, 2, 3. 3 quartos seria mais embaixo um pouco, ó. E aí, quando eu ligo esses pontos, é que eu tenho um esboço do gráfico dessa função exponencial. Então, letra D corrigida aí para vocês. E o número 18. Na figura está representado o gráfico da função f de reais em reais, né? Dada por f de x igual a m vezes 6 elevado a menos x, sendo m uma constante real. Determine, letra A, o valor de m, letra B, f de menos 1, e letra C, a ordenada de P. P é um ponto que está marcado lá no gráfico, né? Então, observando o gráfico, a gente pode retirar algumas coisas desse gráfico. Entre elas, por exemplo, a coordenada desse ponto aqui, ó, que não recebeu nome nenhum, né? Mas esse ponto, o seu valor de x é 1 e o seu valor de y é 1 sobre 2. Então, eu tenho o valor de x e de y desse ponto. Na verdade, eu tenho as coordenadas aí. Com essas coordenadas, eu posso descobrir o valor de m. Como? Então, vamos ver aqui no quadro branco. Essas são as informações que o problema deu para a gente. Então, a função, e que a função passa por esse ponto que nós tiramos a coordenada, né? O ponto onde o x vale 1 e o y, né, vale meio. Com esse ponto, eu vou substituir ele nessa função. Então, como assim substituir? Bom, esse é o valor de x, esse valor aqui, ó. E esse é o valor que a função dá quando x é igual a 1. Ou seja, o valor da função aqui, ó, vai ser meio quando? Quando o valor de x lá na função for igual a 1. Como aqui é menos x, né? Então vai ficar menos 1. Se eu resolvo isso, agora eu descubro o valor de m. Como que eu resolvo? Bom, resolve a potência lá primeiro. Então vai ficar m vezes, como que é 6 elevado a menos 1? É 1/6. E agora eu posso multiplicar cruzado, né? Então vai ficar 2 vezes m, 2m. 2m, que é igual a 6 vezes 1, 6.
eu multipliquei cruzado para resolver aquela proporção agora. E aí eu passo 2 dividindo, fica m igual a 6 dividido por 2, m é igual a 3. Pronto. Calculei o valor de m com as informações que o exercício me deu. E aí a letra B do exercício quer que a gente calcule o f de menos 1. O que é f de menos 1? É quando o x lá na função vale menos 1. Por isso que nós precisávamos determinar o valor de m, né? E na letra A a gente encontrou que o valor de m é 3, porque agora eu posso usar essa função e substituir o x pelo menos 1. Então vai ficar 3 vezes 6 elevado a menos 1. O menos da função com menos 1 do valor de x. Então fica f de menos 1 igual a 3 vezes, fazendo o jogo de sinal, sinais iguais é positivo, fica 6 elevado a 1. 6 elevado a 1 é 6. Vezes 3, 18. Então, f de menos 1 é igual a 18. E nós calculamos, então, a letra B também desse exercício. E a letra C pede para a gente determinar a ordenada de P. O que é ordenada? É o valor do y daquele ponto. Então, perceba que o ponto P aqui no gráfico, ele está exatamente em cima do eixo y, não é verdade? Isso significa, então, que qual é o valor do x dele aqui embaixo? Ó? O valor do x é 0. Ou seja, o P é um ponto cuja ordenada vale o valor da função quando o x é igual a 0. Então, basta eu fazer o que eu fiz na letra B, mas ao invés de calcular f de menos 1, eu vou calcular o f de 0. Ou seja, o valor da função quando x é igual a 0. Então, calcular o f de 0 é calcular o valor da função quando x é igual a 0. Aí vai ficar 3 vezes 6 elevado a menos 0. F de 0, então, é igual a 3 vezes 1, porque 6 elevado a 0 é 1. E por isso que f de 0 é igual a 3. 3 é justamente a ordenada de P, ou seja, P é um ponto em que o x vale 0 e o y vale 3. Então, a ordenada é justamente esse número aqui, que corresponde ao y do ponto. A atividade está corrigida. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre função exponencial.